2h09, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nesse terceiro bloco, eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Gazeta, no Gazeta Entrevista, o professor José Uchoa, professor de História. Professor, um prazer recebê-lo aqui. E eu, antes de passar a palavra para o professor José Uchoa, deixa eu só, que ele já chegou aqui me dando carão. Ele falou assim: ô Itaã, fécula de macaxeira, todo pão de queijo tem fécula, que o pessoal aí para fora chama de povilho. Tá certo, eu já cheguei, ele já chegou aqui me dando carão. Ô professor José Uchoa, obrigado pela sua vinda aqui, um prazer recebê-lo. Prazer é nosso, Itaã. Participar aqui do debate sempre produtivo. Professor José Uchoa, 31 de março é uma data muito cara para a nossa história. Eu queria que o senhor aproveitasse a oportunidade, para quem ainda não tem um entendimento, digamos assim, complexo a respeito desse assunto, que não é um assunto comum. O que o senhor diria, aproveitando esse espaço, esse fórum de debates, esse espaço aqui do programa, para poder falar a respeito do 31 de março? Então, primeiramente, eu acho muito importante que você traga esse debate aqui no seu programa e que tenha, programado aí acontecer debates, porque isso é uma data que não pode ser esquecida nunca. É mais ou menos como os alemães fazem lá com o Holocausto, porque isso teve consequências muito graves para a história do Brasil. Então a gente não pode esquecer de como aconteceu, o que veio antes, qual foi o processo e as consequências disso para a história do Brasil. Historicamente falando, a gente vive um momento assim. No início do século XX, os Estados Unidos, na sua política de expansão e domínio da América Latina, tinha um presidente lá chamado Theodore Roosevelt, que ele desenvolveu uma política, então, que ele ficou conhecida mundialmente como a política do Big Stick, do grande porrete. O grande porrete, o grande cacete, né? Já da expansão e domínio da América Latina sob o controle. Eles tinham um ditado africano que ele dizia assim: fale suavemente, mas tenha sempre um porrete na mão. Caso o cabo não concorde com seus argumentos, você mete o cacete. Então, dessa lógica, eles foram dominando e expandindo a marinha, né? Criaram o canal do Panamá, o canal da Nicarágua, para exercer o domínio sobre a América Latina completa. Domínio imperialista, da fase imperialista. Chega no Brasil, no início dos anos 50, por exemplo, que esse golpe militar que aconteceu em 64, ele estava programado para acontecer em 54. Não aconteceu por conta do suicídio do Getúlio, que deu uma revirada, e depois eles tentaram, se organizaram novamente, criaram condições para fazer em 64. Mas o objetivo era o mesmo, era tirar a importância do país, que se desenvolvesse com um projeto nacional de desenvolvimento, e aumentar o domínio completo da economia norte-americana, por consequência da política. Com uma cereja, né, professor? Já em 64, nós estávamos vivendo num mundo dividido em duas bandas. É um elemento a mais, porque isso dava os argumentos que eles precisavam para criar os espantalhos, criar os fantasmas que eles precisavam combater. No caso, à época existia um mundo bipolarizado entre a União Soviética e os Estados Unidos, então eles criaram um mecanismo de propaganda para dizer que o Brasil estava na iminência de ser invadido pelos comunistas, de ter uma revolução que acabaria com a democracia. Então eles deram um golpe militar, destruíram a democracia para defender a democracia. Mas vamos só lembrar uma coisa, vamos fazer um recorte, professor. A figura do Jânio Quadros foi uma figura muito paradoxal. Chegou à presidência da República com a promessa de varrer a corrupção, de moralizar a política, a gestão pública, foi muito contraditório, apesar do Brasil se alinhar com os Estados Unidos, o Jânio flertava, teve até agendas com Che Guevara. E interessante que enquanto o Jânio estava com Che Guevara, apertando a mão de Che Guevara, o Jango estava numa missão oficial do Brasil na China. Entre o governo que você falou, do Jânio, do Vassourinha, e o do Getúlio Vargas, que eu falei, em 54, teve o Juscelino. O Juscelino também. Plano de metas. O Juscelino foi um governo também que tentaram de toda maneira desestabilizar. Era todo dia a campanha, Carlos Lacerda, a turma da oposição, identificando corrupção, querendo destruir, mas ele conseguiu atravessar. Quando chegou a eleição do Jânio,
ele era um político conservador, que eles achavam que estava resolvida a situação, a equação que eles queriam, mais alinhado com os Estados Unidos. Só que ele, como não batia muito bem da bola, ou não sei o que ele pretendeu com aquilo, ele renunciou e entregou o governo para o Jango, que já era um político mais alinhado com as forças progressistas. Quase não assume, tá? Você sabe que não queriam deixar ele assumir, porque ele estava na China, e aí já estavam prevendo que não iam deixar ele assumir. Mas aí houve um acordo, criaram um arremedo de parlamentarismo, você se recorda? Parlamentarismo brasileiro. Colocaram o Tancredo Neves como primeiro-ministro e fizeram um arranjo. Somente em 63 ele recuperou as franquias dele. Estou falando do Jango, né? Sim, sim. Como presidente. E aí foi quando ele tentou implementar as chamadas reformas de base, que a principal, foi mais combatida... Reforma agrária? A reforma agrária, porque as elites não queriam admitir a reforma agrária. Então, aproveitando um ambiente local de ofensiva contra os interesses da elite, com a questão internacional da Guerra Fria, os Estados Unidos se articulou. Engraçado que quando se falava disso há algum tempo atrás, dizia que era teoria de conspiração e tal. Agora, 50 anos depois, todos os documentos foram liberados. E tudo era verdade. Tudo era verdade. Embaixador norte-americano conspirando, presidente conspirando, falando com Castelo Branco. Mas, professor... Aí eles executaram só um detalhe. Esse golpe é civil-militar. Porque boa parte das instituições da vida pública civil estavam na equação. Aceitaram Congresso Nacional, presidente do Congresso, presidente Igreja. da Câmara, Supremo Tribunal Federal. Igreja, justamente quando teve o ato, o comício da Central do Brasil, que o Jânio anunciou as reformas, a resposta imediata foi a Igreja Católica, junto com os evangélicos, puxaram a marcha. Marcha pela família? Pela fé e pela ordem. Entendeu? Era o contraponto. Então estava junto lá a imprensa, quase que completamente, as igrejas, as instituições nacionais, o capital, o latifúndio. Estava tudo armado a casa de caboclo para cima do Jango, estava difícil, né? E ainda tinha a questão internacional. O nosso tempo é curto, eu sempre vou ter que cometer essa violência, essa agressão. Para sintetizar, porque a gente precisa falar rapidamente a respeito do cenário político local aqui, porque Claro. O senhor foi escolhido para estar aqui hoje, porque é professor de história, porque domina essa área e porque ensina história em uma escola pública Estadual. do Estado, e o professor do Estado está sendo tratado da maneira como está ali na ALEAC. Eu quero que o senhor fale a respeito de como é que está o movimento por lá. Mas eu queria que o senhor falasse o seguinte, para a gente concluir o 31 de março. O que a gente não pode abrir mão? Da democracia. E o que Tem isso que significa? lutar a todo custo para a permanência da democracia, das franquias democráticas, do funcionamento das instituições, valorizar o parlamento, valorizar a Suprema Corte, acabar com essa discussão de querer resolver de forma autoritária qualquer questão, porque a gente viu que não é solução. Nós passamos 21 anos mergulhados na ditadura militar, os militares mergulharam o Brasil numa crise econômica, entregaram para os civis e a gente vem herdando essas contradições até hoje. A democracia é um regime complicado, mas é o melhor que a gente conseguiu produzir até agora. Bom, muito obrigado por essa sua reflexão. Agora eu quero passar aqui para o nosso parlamento. Já linkando essa defesa da democracia, já que ela é um regime complicado, como é que está a complicação hoje lá na ALEAC? Nós estamos, como eu falei a você quando eu cheguei, numa batalha campal hoje, que é o dia decisivo, vamos supor o dia D, né, usando a analogia com a guerra, porque é o último dia de sessão e tem hoje para votar tudo que está lá. Amanhã é dia 1º e dia 2 em diante, que é sábado, não pode mais alterar nenhuma questão salarial por conta da lei eleitoral. Então o governo ele esticou a corda até o limite que ele pôde, de forma estratégica, para que não desse tempo de ter mais articulação, de ter mais movimentação, e vai ser tudo hoje, ou para o bem ou para o mal. O governo armou um rolo compressor para passar em cima dos trabalhadores em educação e está passando. E você abordou uma questão importante, eles estão chegando no limite do desrespeito máximo, porque tem uma rede grande de propaganda das redes sociais que visa desmoralizar a educação em todos os aspectos. Você vê as pessoas falando que os professores de história ensinam barbaridade, professores de língua, um monte de professor que dedica a vida, 14 mil, trabalhando nesse estado para educar nossos filhos, é tratado dessa maneira vil. E do ponto de vista concreto das nossas reivindicações, eles estão fazendo, eles conseguiram fazer agora, esse governo Gladys Cameli,
O que nenhum governo conseguiu fazer em 30 anos, nem tentou. Eles estão destruindo a carreira do magistério. Destruindo de uma forma covarde, vil e criminosa. Porque eles, a pretexto de dar o piso, que é uma lei que está acima da responsabilidade fiscal, para eles cometerem a obrigatoriedade da lei, eles estão destruindo a carreira, que é para que esse benefício não chegue no grosso da nossa categoria, na maioria dos professores que está do meio da carreira para frente, e contempla apenas 68 professores do nível médio, que é o que eles vão contemplar com esse piso. E aí vão destruir a nossa progressão vertical, eles achataram de 39% para 5% a diferença do nível superior para o médio, não valoriza mais quem estuda, quem faz pós-graduação, e achataram também a progressão horizontal, que é a pulada de 10 em 10%, agora é baixado para 7%. 7%. No final da carreira, estamos mortos. Professor, nosso tempo acabou, só queria lembrar o seguinte, o governo agiu com obviedade, deixou para o último dia, achando que foi uma medida inteligente. Eu só lembro o seguinte, o governo pensa que esse processo termina hoje, com essa votação na LEAD. Engana-se, porque as consequências disso podem ser sentidas, e eu não sei se não serão sentidas, em outubro desse ano. Vamos ver se esse processo, qual a consequência do que acontece hoje na LEAC. O Shoa, queria agradecer a tua participação. Beleza, professor. Meu amigo, é o seguinte, só para finalizar, esse movimento, da forma violenta como ele está se apresentando, deixa marcas profundas e eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai reverberar mais para frente. Quem Perfeito. pensa que hoje está dando a cacetada, o Big Stick, pode pegar dele também mais na frente. Professor José Uchoa aqui no Gazeta Entrevista.